dificilmente nós conseguiremos dormir, por mais tranquilo que a gente possa ficar. Por mais tranquilo que a gente possa estar em relação à nossa segurança, dificilmente por causa do sacolejo do barco a gente conseguirá dormir. Isso talvez nós podemos conjecturar que Jesus Cristo estava muito cansado naquele momento, então a Bíblia diz que ele estava dormindo. E os discípulos atônitos, apavorados, acordam Jesus, e Jesus acorda e repreende a tempestade. Então ele era 100% homem, porque estava cansado, e usou os seus atributos de Deus para repreender a tempestade, para repreender o mar e trazer a calmaria. Então nós estamos falando de alguém aqui que era 100% homem e 100% Deus. E porque eu digo que muitas e muitas vezes a igreja não entende quem Cristo é, e não entende o tamanho da obra que ele fez na sua vida por nós. Nós muitas vezes como igreja não entendemos isso, e hoje é um culto de oração, e por isso que eu fiz questão de trazer esse texto, fiz a questão de trazer este assunto, porque muitas vezes nós nos pomos de joelhos e até cremos que Jesus pode entender, mas podemos correr o risco de não, de fato, entender a natureza de Jesus e do seu sacrifício. Aqui nós vemos um homem que, se nós seguirmos lendo o texto, eu não vou ler aqui, até porque eu já falei que quarta-feira eu vou tentar diminuir as ministrações. Teve um dia que a gente pregou 40 e poucos minutos aqui, numa quarta, acabou com a nossa oração no fim do culto. E se nós seguirmos lendo o texto, nós vamos entender que ali não era um simples homem possesso de alguns demônios. Nós vamos entender que era um homem possesso de uma legião de demônios, o qual arrebentava com a vida social daquele homem. O grau de possessão demoníaca que aquele homem estava naquele momento, era algo que o tirava da sociedade. Ele vivia, a Bíblia diz que ele vivia no meio dos túmulos, ele vivia entre os mortos, ele se alimentava de podridão, e não havia correntes que conseguiam prendê-lo, não havia correntes que conseguiam segurá-lo. Tamanho era o poder em relação aos seres humanos que aquela possessão demoníaca tinha. E ainda assim a Bíblia diz no verso 5 que nós lemos, que quando Cristo chega, a Bíblia diz que aquele homem possesso de demônios vem correndo, se prostra aos seus pés. Se prostra aos seus pés, e a Bíblia diz que se prostrou e o adorou. Sabe, queridos, que muitas vezes nós ouvimos falar de Jesus, e eu tenho certeza, amados, eu tenho certeza e a convicção de que a igreja não sabe o Deus que serve. A igreja nesses dias não conhece o Deus que serve, porque trata Cristo, trata Jesus apenas como mais um, e nós não temos sequer a reverência que quem de fato sabe quem Ele é tem. Nós temos sequer a reverência de que aquela legião de demônios que sabia e conhecia a verdadeira natureza daquele homem, sabia e a consciência que eles tinham. Porque mesmo eles sendo demônios maus, mesmo eles tendo sido expulsos do céu, eles sabiam exatamente quem era aquele que estava na frente deles. Porque eles vêm, correm, prostram-se diante dele e o adoram. E eles vão além disso. Eles falam que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então aqui nessa frase nós percebemos que, de fato, como a Bíblia fala, o inimigo, ele teme e treme diante de Cristo. E nós, quiçá, tememos. Quando muito o tememos. Quando muito na nossa vida vivemos uma vida de acordo com aqueles que caminham lado a lado com Cristo. Vivemos a nossa vida de acordo com aqueles que têm o próprio Deus dentro do nosso coração e nos submetemos a coisas que
nem de perto são aprovadas por Ele. Então, nós como igreja falhamos nesse processo de conhecimento de quem de fato Cristo representa no mundo espiritual. E a obra redentora da cruz do Calvário, que conquista todas as coisas para nós nessa terra. Era impossível que homens fizessem essa obra. Foi preciso que Deus criasse o plano e que o próprio Deus executasse o plano de salvação, porque nós não conseguiríamos fazer. E nós não temos esse entendimento, e quando nós oramos, nós já falamos aqui a respeito de fé, queridos, e saber quem Cristo é, e temer a pessoa de Cristo, e tremer em relação a Deus, é sim uma questão de fé. Porque nós, quando entendemos quem Ele é, nós cremos na Sua pessoa, nós cremos na Sua palavra e trememos, a nossa carne fica trêmula em relação à pessoa de Cristo quando entramos de fato na Sua presença. E eu queria relatar, eu estava conversando com uma pastora ontem, amiga nossa, e nós já vivemos algumas experiências parecidas, e ela entrou nesse período agora. Sabe que algumas vezes nós falamos aqui na nossa igreja em relação a estarmos orando dentro dos nossos quartos ou onde quer que estejamos, e do nada, que a gente sabe que não é do nada, né, mas, e quando nós menos esperamos, nós entendemos e percebemos a manifestação do Espírito Santo. E não apenas sentimos Ele dentro de nós, mas nós sentimos a manifestação dEle fora de nós também, preenchendo o ambiente que nós estamos. Queridos, Deus é poderoso não apenas para fazer isso, mas também isso, porque Ele é um Deus pessoal que trata pessoalmente com cada um de nós. E isso é tão maravilhoso quando nós estamos com nossos joelhos dobrados e percebemos a nítida presença física de Jesus no ambiente onde nós estamos, através da pessoa do Espírito Santo, que nós não há como não temê-lo, e a nossa carne treme diante de Deus. Às vezes a manifestação do Espírito Santo é tão forte ao nosso redor que nós sequer conseguimos nos manter em pé, sequer conseguimos, em algumas pessoas manifesta-se em forma de choro, em forma de, algumas pessoas eu já vi gritarem de alegria, de sentirem a presença de Deus e abrirem o coração e permitirem-se viver aquele momento, porque quando há uma manifestação do Espírito Santo nesse sentido, normalmente o que mais acontece é que nós nos assustamos com isso. E muitas vezes, quando sentimos o manifestar, quando não temos esse entendimento da pessoa de Cristo, que é isso? E nós paramos, bloqueamos, interrompemos aquele processo, quando na verdade nós temos que entender quem Cristo é e o que Ele pode fazer, e viver isso em nossas vidas. Viver essa presença que se manifesta em nós e através de nós. Sabe, queridos, que tive um pastor que logo que me converti, algumas pessoas aqui o conhecem bem. Quando eu me converti, amados, eu sempre fui um homem muito sensível ao Espírito Santo. Eu não conseguia trocar 2 palavras com aquele homem após um culto. Eu sentava na frente dele e algumas vezes me chamou para conversar, algumas vezes eu fui falar com ele e eu não conseguia conversar com aquele homem. Tamanho a presença de Deus que eu sentia naquele momento que eu estava diante dele, porque de fato era um servo de Deus ali. E que no seu primeiro sermão houve a minha conversão. Por muito tempo eu não consegui parar próximo a ele sem que eu sentisse a presença física de Deus. Imagine uma coisa dessas. É claro que isso acontece quando há 2 pessoas, uma pessoa que está buscando a Deus e outra que está sensível ao Espírito Santo. Porque podemos, talvez, com a nossa vida, não sentir a presença de Deus, por causa das nossas atitudes, porque nós não estamos, como fala, nessa vibe. Talvez nós não estejamos vivendo nessa vibe de buscar e sentir a presença de Deus. Então, Ele não irá se manifestar para nós. Mas no momento em que nós
dobramos o nosso joelho e falamos: Deus, eu quero sentir a tua presença, eu quero te conhecer, eu quero conhecer a tua face, eu preciso entender o que é isso que a palavra fala, entender o que é isso que os irmãos estão falando, que os pastores estão falando, os obreiros falam, eu quero viver isso, eu quero sentir isso, eu quero, Pai, que quando eu orar, seja o Senhor que esteja orando, eu quero, Pai, que quando eu estender as mãos, seja as tuas mãos que estejam abençoando, e isso é possível, porque nós temos um Deus pessoal, e que vive em nós, e que quer se manifestar para nós, e através de nós, e quando dobramos nosso joelho com o coração aberto, para senti-lo, mas eu digo coração aberto para senti-lo, sem preconceitos em relação à sua presença, sem criar formas e regras de como ele tem que se manifestar, porque às vezes a igreja é assim, né? Às vezes nós como igreja perdemos de viver uma vida com Deus, porque nós queremos decidir a forma que ele vai se manifestar. Não, Deus vai se manifestar aqui, é assim. Não, Deus se manifesta aqui, é quando abrimos os braços. Não, choro não é manifestação de Deus. Ah não, oração em língua, isso não é manifestação. Deus não pode se manifestar assim. Ah, Deus não pode levantar uma mulher para profetizar. Não, não pode. Cara, nós não podemos limitar a ação e o poder de Deus, porque Ele se manifesta como quer, onde quer e quando quer. E nós como igreja pecamos nisso. O gadareno, o gesareno, não pecou nisso. Os demônios conheciam Cristo. Os demônios sabem quem Ele é. Você lembra lá em Atos 19, a passagem dos 7 exorcistas? Quem lembra disso? Eles entram numa casa para exorcizar, né? Uma pessoa que está possessa de um espírito imundo e falam: olha, esconjuro-te, ou seja, rogo-te, ordeno-te, que tu saia dele, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E aí, o que o inimigo, o que o demônio fala para aqueles homens? Eu sei bem quem é Paulo, eu conheço Jesus, mas quem tu é? A Bíblia fala: quem sois vós? Na nossa linguagem ele fala: mas quem tu é? Tu é quem? Eu sei quem é Paulo, e eu conheço muito bem Jesus. Sabe por que ele diz isso, amados? Porque no princípio, deixa eu falar algo para você, não existe uma fábrica de demônios, de anjos, não existe. Eles são o que já eram antes da fundação do mundo. Ou seja, os que caíram, os anjos caídos, que são os demônios que agem na vida, eu ia dizer nas nossas, mas está amarrado nas nossas não, né? Nós somos libertos, curados, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas aqueles que agem na vida das pessoas que estão desviadas, bem, que não conhecem Cristo, que não submetem-se debaixo da autoridade de Jesus, até quase perdi o fio da meada aqui. Eles viveram não se sabe quanto tempo no céu. Então, quando esses demônios viram Cristo na terra, encarnado, eu sei quem é esse cara, eu conheço esse cara. Correu lá e prostrou-se e o adorou. Tem pessoas que não adoram a Deus. Existem pessoas dentro da igreja que não adoram a Deus. E eu já vi um ministério de um grande homem de Deus, conhecido homem de Deus, internacional, até ele era estrangeiro, de outra nação, que um dia entra num ginásio que vai pregar e diz assim: realmente Deus precisa do meu ministério. Sabe, isso é não conhecer Deus, não entender a Deus, não ter um pingo, um mínimo de temor de Deus. Sabe, quando nós pensamos que nós não precisamos dele, é porque nós não o conhecemos. Quando nós pensamos que nós não necessitamos todos os dias da presença de Deus, é porque de fato nós não o conhecemos. Não sabemos quem Ele é e o que Ele significa, não apenas para nós, mas para o universo. Nada foge ao seu controle, tudo que tu pode imaginar na tua vida foi Deus que criou e Ele sustenta com o poder da sua palavra. Sabe, queridos, e nós não, muitas vezes, inclusive tem alguns ensinos de batalha espiritual que Jesus amado, parece que existe
Eu escutei isso hoje, até eu anotei para trazer isso, porque eu achei muito interessante. Algumas pessoas pensam que existe Jesus e o inimigo numa queda de braço, e às vezes Deus fica um pouquinho ganhando, às vezes um pouquinho perdendo, aí vai, lá no final, no último dia, Jesus ganha. E eu vou usar a expressão que esse homem usou, que eu achei interessantíssima. O micróbio mais insignificante do universo é maior do que Satanás diante de Deus. Tamanho o poder de Deus e a insignificância do inimigo. Ele é poderoso, pastor. É contra nós, se estivermos longe de Jesus. Se estivermos com Cristo, cara, esquece, ele vai tentar contra a nossa vida e vai ser derrotado. Vai ser derrotado. E se ele age nas nossas vidas e às vezes tem uma vitória aqui, uma vitória ali, é porque nós não entendemos e não tememos a Deus como deveríamos. E isso pode ser que afaste a presença do Espírito Santo de nós, que é a nossa única defesa contra as trevas. A nossa única defesa contra as trevas é o Espírito Santo, é o sangue de Jesus. Quem nunca foi fechado no trânsito e brincou assim, Deus, me dá 5 minutinhos só, para mim resolver esse probleminha com esse cara aqui. Quem nunca ficou bravo e disse isso? Querido, o inimigo precisa de 3 segundos de Deus não olhando para a tua vida para te aniquilar. Não peça 5 minutos para Deus. Não caia nesse erro. Não peça. E por isso, muitas vezes nós não alcançamos aquilo que necessitamos. Não alcançamos a nossa cura, não alcançamos a tão sonhada vitória que se prega, nós não alcançamos, nós não vivemos de glória em glória, como o apóstolo Paulo fala. Por quê? Porque nós não entendemos quem Deus é e o tamanho dele. E o sacrifício na cruz que ele fez. Nós não entendemos a magnitude e o poder que há na cruz do Calvário. Não entendemos. E vivemos uma vida alheia ao sacrifício de Jesus. Vivemos uma vida simplesmente por viver a nossa vida. Eu vou fazer aqui a minha parte. E nós não entendemos que o que Cristo fez não é para que nós façamos apenas a nossa parte, mas é que para que nós vivamos a plenitude do reino de Deus e que nós venhamos a ministrar e distribuir o reino dele aonde quer que passemos. Nós não entendemos que de fato o que Deus fez e quem Ele é nos capacita a ter uma vida plena. E não vivemos porque não o entendemos. Não experimentamos o reino porque não cremos, e não cremos porque não conhecemos. E eu já falei várias vezes já disse isso. Se uma pessoa estranha, uma pessoa, enfim, que eu conheci ontem, fala para mim, não, semana que vem vou fazer tal e tal coisa para ti. Cara, eu vou falar com ela mais 2 ou 3 vezes antes do dia que ela disse que faria, porque eu não conheço essa pessoa. Eu não sei se de fato ela cumpre o que promete. Não sei. Mas se é alguém que eu conheço, mas pode me dizer, em 30 dias eu vou fazer, eu vou crer. Porque eu conheço essa pessoa e eu sei que vai fazer. Então, às vezes, nós não confiamos em Deus porque nós não o conhecemos. Se o conhecêssemos, saberíamos, creríamos, teríamos temor e tremor nele e dele, para viver tudo o que precisamos viver aqui. Porque, queridos, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O princípio de uma vida plena nessa terra é o temor nele, é o temor dele, de entender quem ele é. Aqui nesse trecho que nós lemos, o inimigo prostra-se diante dele e diz, Filho do Deus Altíssimo, ou seja, tu és a segunda pessoa da Trindade, tu és aquele pelo qual fez tudo isso que existe aqui. Toda a criação foi criada e executada por Cristo. Porque, mas foi a palavra de Deus, sim, mas a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele e para Ele. Todas as coisas. Ele é aquele que havia de vir. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Hebreus 8 fala isso. Então nós temos
por obrigação de conhecê-lo, para viver e experimentar aquilo que ele faz, aquilo que ele é, quem ele é, o que ele está fazendo. O que ele está fazendo nas nossas vidas? O que estamos fazendo hoje aqui? O resultado que nós teremos quando sairmos daqui depende de como entendemos Deus nesse momento. A forma que nós vamos vê-lo e esperar que ele se manifeste durante as nossas orações define o que nós levaremos para a nossa casa. Nós não entendemos isso. O que eu vou colher amanhã é o que eu estou plantando hoje. E o que eu tenho vivido hoje é o que eu plantei ontem. Não existe varinha mágica no mundo espiritual. Existe o nome de Cristo, que tem poder sobre todas as coisas. E esse nome nos dá a garantia de algo. Quando nós vamos em nome de Jesus Cristo, é vitória. É vitória garantida, certa. Porque o nome de Jesus Cristo, ele falou que a mim foi dado todo o poder. Todo o poder. E ele falou, olha, em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, em meu nome, se comerdes algo mortífero, ou beberdes alguma coisa mortífera, não vos causará dano algum, em meu nome. Aqueles exorcistas que falamos, se eu não me engano, Atos 19, eles foram em nome de Jesus, a quem Paulo pregava. Eles nem sabiam quem era Jesus. Eles nem sabiam que tipo de obra Jesus fazia. Eles, com certeza, eles não sabiam o papel de Cristo e quem Cristo era no âmbito global, universal. Quem Cristo é, o que ele fez, tem poder, não tem poder? Porque ele viu os discípulos fazendo, então, viu Paulo fazendo, vou fazer também. Quantas pessoas querem fazer algo porque vê os outros fazendo e não entendem, de fato, que precisam não fazer por ver outros, e sim por conhecer a Deus, por saber quem Deus é, por viver com Deus. Não entendemos. E porque não entendemos, não desfrutamos. Não desfrutamos. Um exemplo bem, vamos usar essa expressão, bem chulo, eu vou usar agora aqui. Quando a Coca-Cola foi introduzir o seu refrigerante no Oriente, eles quebraram lá. Você sabe por quê? Porque eles começaram a vender a Coca-Cola para um povo que bebia as bebidas quentes. O povo oriental só toma chá. Tomava, né? Apenas chá. Na época que a Coca-Cola entrou no país. Quem aqui já tomou Coca-Cola quente? Você sabe que eles precisaram fazer uma ação de marketing fortíssima antes de estourá-la. Beba gelado, beba gelado. Foi uma novidade. E aí estouraram. Aquele povo tinha a Coca-Cola, que, convenhamos, nem devia estar fazendo merchan aqui, mas, né? Eles tinham a Coca-Cola e não desfrutavam da Coca-Cola. Uma vez eu estava num almoço com um amigo meu, um pastor amigo meu, e ele encheu o copo de Coca bem gelada, tomou e falou assim, isso aqui o diabo nunca vai saber o que é. Porque ele não sente, ele é espírito. Nunca vai sentir o gostinho de uma Coca-Cola. Misericórdia, né? Mas enfim, é um exemplo chulo, ridículo, mas que nos cabe para entendimento de que nós temos Cristo ao nosso lado. E não desfrutamos, porque não sabemos como, não entendemos quem Ele é, ou eu não vou usar essa palavra, eu ia falar como usá-lo, mas não vou falar, porque nós não podemos usar a Deus. Nós temos que crer nele, viver para ele, e aí teremos a sua graça.
Não existe barganha com Ele. E eu encerro, já estamos quase meia hora de novo, encerro a ministração aqui falando que nós temos que conhecê-lo. O inimigo o conhece. O inimigo conhece. Sabe quem ele é. Teme e treme. Meu Deus, versículo 6. Viu de longe, correu e o adorou. Sabe, queridos, que às vezes eu vejo as pessoas adorando a Deus e tu olha para elas e tu de fato vê que não estão adorando a Deus. Não querendo, não julgando, mas não estão adorando a Deus. Eu não conheço um versículo bíblico, eu desafio alguém aqui, a encontrar um verso bíblico de alguém adorando Cristo sem estar prostrado na sua presença. Desafio, não vejo ninguém que vai o adorar e não está rendido diante dele. Não, eu te adoro, Jesus, tal, cheio de rompante. Na verdade não está adorando, é da boca para fora. Porque quando tu chega verdadeiramente diante de Deus, amados, tu te despe de quem tu é. Realmente tu entende quem tu é nessa relação. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós entendemos quem somos. Quem somos. Sabe, queridos, que a gente pode olhar para essas cadeiras aqui e dizer, essas cadeiras são brancas. A cadeira é branca. Mas tu botar ela do lado dessa aqui, tu vai ver que aquela não é tão branca assim. Assim que nós nos sentimos diante de Deus. Eu posso pensar, estar, não, estou limpo, estou vivendo a minha vida, estou legal. Quanto mais perto de Deus eu chego, eu percebo que mais sujo eu sou. E aí eu entendo que para entrar na sua presença eu preciso estar prostrado. Eu preciso estar com o meu coração quebrantado diante dele e entregue. E aí ele vem com a sua majestade, sua glória, seu poder, nos invade, nos enche, nos transforma, nos capacita e nos envia. Em nome de Jesus. Amém, queridos?